Muito bem, então quero te dar boas-vindas novamente, agradecer por ter aceitado o nosso pedido, o nosso convite. Esse sexto é especial, porque o tema é muito legal. A gente vai falar de moradia, de direito à moradia, então prestem bastante atenção, tirem as suas dúvidas, sejam bem-vindos e bem-vindas, o pessoal que está na escola. Obrigada ao Ricardo por estar hoje na ocupação, auxiliando a Conceição, a Meire, a Camila, todos os professores que estão na escola, disponíveis e sempre ajudando a gente nessa parceria. Seja bem-vinda, Conceição, se apresente e fale para a gente sobre esse tema tão importante que é direito nosso e porque tem tanta gente que está na rua, que a população de rua aumentou demais nessa pandemia. Em contrapartida a isso, a gente tem ideias tão preconceituosas sobre as ocupações, a gente tem um discurso extremamente desrespeitoso quanto a essa resistência que essas moradias e essas ocupações representam num país onde é direito nosso por Constituição e nem todo mundo tem acesso. Muito obrigada por trazer esse tema e é com você. Boa tarde, gente. Eu acho que a gente tem que começar pela Constituição Federal, né, de 1988, onde no artigo 5 tem todas as garantias dos nossos direitos, né, enquanto cidadãos brasileiros, direito à moradia, à saúde, à educação, a lazer, à previdência, e o artigo 6 da Constituição também que garante esses direitos. A moradia em si é um dever da União, junto com os estados e municípios. Hoje em dia nós não temos nenhum programa habitacional no país. Antes, todo mundo já ouviu falar, acho que os alunos também já ouviram falar muito em Minha Casa, Minha Vida, nas propagandas, mas hoje em dia nós não temos o programa mais Minha Casa, Minha Vida, ele foi extinto. O famoso Casa Amarela do Bolsonaro também é só uma sigla, ele não é um projeto de lei, ele não existe de fato. E nós estamos num país onde não tem uma política pública de habitação para vir atender a população de baixa renda. Agora, na cidade de São Paulo, a gente tem o programa Pode Entrar, que é do município de São Paulo. Pode Entrar, que na verdade é um Pode Entrar que não é muito favorável para a classe trabalhadora, e ele tem apenas uma cota de todo empreendimento de 20% a 50% para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. Os outros 50% de 2 salários mínimos acima. Visto que o desemprego no nosso país, nós estamos nos maiores índices de desemprego no país, e o salário hoje raramente se ganha 2 salários mínimos. Então, é bem difícil você adquirir uma unidade habitacional hoje. Tem uns temas tipo, o que é Coab? É Companhia de Habitação de São Paulo. A Coab é a nível municipal. Tem o CDHU, que é Companhia de Desenvolvimento Urbano, é do Estado. São órgãos diferentes. CDHU é Estado, Coab é município. A Coab de São Paulo está há mais de 20 anos sem construir, só reformando o que já tinha aí de 20, 25 anos atrás. E o CDHU ele é muito atuante na moradia mais no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, não. E hoje as ocupações, nós temos 55 ocupações na região central de São Paulo. Eu trabalho para o movimento de moradia central e regional. A minha coordenadora geral é a Jomarina Pires, e nós temos 4 ocupações aqui na região central. Inclusive, o Ricardo já conheceu até a mãe de um aluno aí da escola de vocês. E ocupar um prédio, as pessoas invadiram. Não, a gente não invade, invadir é crime. A gente ocupa um imóvel que seja do Estado, da União, que esteja em dívida com o Estado, que ele não tenha mais uma função social. Por exemplo, aqui na ocupação da José Bonifácio, onde nós estamos agora, é um prédio ocupado há 9 anos. Esse prédio ele pertencia ao INSS.
Na época do governo de Lula, que teve umas ocupações em massa nos prédios ociosos do INSS, então se ocupou em todo o Brasil. E o Lula deu o uso de posse dos prédios para a previdência dos municípios. E no governo de Haddad foi solicitado que esses imóveis se passassem para a Coab. Hoje, esse prédio aqui da José Bonifácio, 237, não é mais um prédio do INSS, é um prédio da Coab. Aqui, enquanto ocupação, nós temos 106 famílias. Inclusive, várias das nossas crianças são alunos aí da escola de vocês. E são 11 andares, mas nós temos, para as crianças entenderem, a ocupação é bem diferente da casa de vocês. Tá? Aqui as ocupações, vamos supor, não é casa que a gente chama de espaço, mas os espaços é a mesma coisa que a casa de cada um, que o apartamento de cada um. Mas como se a gente vai dividir esse espaço é com divisórias de madeira. Tá? São divisórias de madeira, são banheiros coletivos. São 11 andares, cada andar tem um bloco A e um bloco B, tem um banheiro para cada bloco. Não tem elevador, gente, sobe 11 andares nas escadas mesmo. Como é um prédio comercial, nas ocupações geralmente são prédios comerciais. Então, não é um prédio que foi planejado para ter chuveiro, para ter água, para um monte de gente usar. Foi um prédio usado para escritórios. Então, a gente tem que ter bomba para jogar água, e tem todo o cuidado com a fiação elétrica, que não pode ter fio encapado, que as pessoas não podem ter muito objeto que queime, que seja combustível dentro dos espaços, porque, assim, infelizmente, a Enel, que é a companhia de energia, ela não regulariza a nossa energia porque nós somos uma ocupação, mas poderia regularizar e a gente ter tudo certinho e não correr risco de incêndio. Mas eles não têm essa política de querer regularizar a energia de uma ocupação. Então, assim, aquelas famosos gatos, gambiarras que vocês já ouviram falar, a gente faz aqui dentro, só que de uma forma organizada. Hoje nós temos uma eletricista que segue as leis, a NBA 10, que é as normas de eletricidade, que os fios têm que estar dentro dos canduítes, encapados, tem que ter uns negocinhos de porcelana e chuveiro, que não provoca incêndio, uma tomada para cada eletrodoméstico, porque só o fato de sermos divisória de madeira já corremos um risco muito grande de incêndio. E aí vem assim, tem portaria, tá, gente, das ocupações. Tem porteiro 24 horas, é igual qualquer condomínio. Ninguém entra sem se identificar. E tem um sistema de câmeras também, onde a gente monitora os corredores desde o 11 até o térreo. Aí nós temos o salão de festas, onde as pessoas fazem aniversário, fazem os casamentos. Nós temos o GDC, que se chama os Gigantes do Centro, que é o time de futebol dos adolescentes, e eles têm a sede deles aqui dentro. Temos uma pequena biblioteca e estamos do lado da Praça do Ouvidor, que antes da pandemia era um espaço livre para as crianças brincarem. Hoje, a Praça do Ouvidor está habitada pela população em situação de rua. Mas, no geral, todas as ocupações do centro de São Paulo, elas são assim. Elas têm um movimento social de luta por moradia, que ocupam esses prédios, que dão a finalidade social de moradia e que organizam esses prédios. As pessoas acham que morar dentro de uma ocupação é um lugar bagunçado, desorganizado. Não, nós seguimos regras de condomínio. Por exemplo, só pode ter som ligado até as 22 horas. Não desobedeceu, tem que pagar multa. Não pode fumar, não pode usar bebida alcoólica nas áreas livres, menor não pode usar bebida alcoólica. Todas as nossas crianças, elas têm que ser matriculadas na rede pública de ensino. Tem o contraturno das escolas, que elas vão para o CCA, ou então vão para a ACM, que é a Associação dos Moços, que fica também aqui próximo. Nós temos a Pastoral da Criança, que atende as crianças de 0 a 6 anos, e temos a Escolinha da Paz, que é da comunidade Santa Egídio, uma comunidade italiana que atua nas igrejas católicas, que já são de 7 até os 14 anos, reforço escolar todos os sábados e passeios culturais. E nós temos muitos parceiros.
Um dia, se vocês, professores, vocês quiserem vir, trazer vocês para passear aqui na ocupação, para conhecer. Aqui na rua José Bonifácio, por exemplo, todos os prédios são tombados, são prédios históricos. Eu acho que 70% dos prédios eles são tombados pelo patrimônio público do MHBAU. São prédios bem antigos e que tem uma decoração, uma arquitetura bem diferente desses prédios modernos. Eu não sei se vocês querem ir perguntando aí, que se eu vou falando, tá dando para entender? Vocês querem fazer pergunta? Tá dando sim, Conceição. Renan, quer perguntar? Queria perguntar se os moradores de rua, eles podiam ter acesso a ocupações, se eles poderiam ter casas também, né, que ajudassem essas pessoas, dar um suporte. Tá, olha, dentro das ocupações, nós temos várias pessoas que já moraram na rua e que hoje moram aqui e trouxeram suas famílias e que saíram da rua, saíram das drogas e reencontraram com sua família de origem que vivem muito bem. Quando a gente vai falar de uma política para a população em situação de rua, aí é uma política que tanto o governo do estado quanto o prefeito da cidade, eles têm que ter políticas públicas para atender essa população, que é o que nós conhecemos como os albergues. Depois da pandemia, teve uma grande migração da população de rua aqui para o centro. Por que isso? Porque em 2019 teve o fechamento dos albergues por parte do governo e do prefeito da cidade de São Paulo. Eles não previam que viria uma pandemia. Então, assim, hoje o centro de São Paulo, se você vir na Sé, na República, Praça Princesa Isabel, você fica assustado com a quantidade de pessoas que têm em situação de rua. Mas é porque os nossos governos, nosso governador, nosso prefeito, ele não governam para pobres. Não tem uma política pública para vir atender a população em situação de rua. E temos uma mãe também aqui, ó, a Jussiara, viu, que ela é daqui da nossa... Ela é mãe de um dos alunos daí, ela mora aqui na José Bonifácio e ela é coordenadora aqui também. É a Jussiara Araújo, ela é a mãe do Pedro Araújo. Pedro Henrique Araújo. Bem-vinda! Ela não está aqui. Obrigada. Deixar o Renan perguntar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, viu, Renan? Já gostei de você. Ah, que ótima essa presença. Gostei. Renan, você quer perguntar mais alguma coisa? Tem um outro aluno ou aluna para perguntar. E aí depois ela fala. Quer perguntar? Pode perguntar, Renan. Queria saber se vocês pagam aluguel, alguma coisa, algo do tipo. Vai lá, Julie. Tem que ligar o microfone que a gente não está te escutando. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Oi, Renan. Boa tarde a todos e a todas. Vou me apresentar 2 vezes, tá, Renan? Primeiro, como o meu papel de mãe, porque eu sou mãe de uma criança, o meu filho ainda é criança, aí dentro do que estudou aí. Sou mãe da criança Pedro Henrique Araújo. E agora eu vou me apresentar também como coordenadora e como facilitadora de direito da criança e do adolescente, que eu faço parte do Fórum da Defesa da Criança e do Adolescente, e sou conselheira da saúde. Primeiro, do seu questionamento, se tem sim, Renan, a gente paga sim uma taxa de contribuição. Essa taxa de contribuição ela é gerada para quê? Para você morar hoje dentro do movimento, que o movimento ela quer fazer um trabalho social, porque a gente fala assim, hoje a pessoa ela não vive bem, Renan, porque ela não quer. Porque no melhor ponto que a gente tem é o ponto do centro. O centro, eu falo que é o nosso coração, é nosso ambiente, é o nosso acesso, e através do centro a gente aprendeu a entrar em redes que, dentro da comunidade, não são vistas. Então, o centro ele é facilitador disso. Então, a gente tem sim. Por que a gente tem uma taxa de contribuição? Porque a gente tem que organizar uma portaria que é feita 24 horas,
a gente tem que remunerar aqueles porteiros para que eles possam também ter uma dignidade de comprar seus próprios produtos. A maioria da nossa portaria hoje são adolescentes que eles fazem um trabalho para ajudar seus pais. Então, assim, a gente tem que incentivar, a gente fala assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com a criança e adolescente, porque é um órgão, que é um preço que ninguém tira. Porque a valorização desse jovem, dessa criança, desse adolescente, dentro das ocupações, deixa que essas crianças vão para a rua. Então, você faz um trabalho social de políticas públicas, que eu falo que dentro da ocupação a gente acessa políticas públicas que, infelizmente, a nossa rede, o nosso lindo governo, maravilhoso governo, não faz. Então, é importante. Então, temos, sim, essa taxa de contribuição, ela gera para quê? Ela gera para pagar uma assistência social. Hoje a gente tem um serviço social dentro do movimento, temos um contador, temos advogado, temos porteiros, que assim, não é registrado? Não, mas é uma qualificação, é um extracurricular. Porque você vai estar ensinando ele, lá fora, quando ele precisar de entrar no serviço de portaria, ele já sabe o básico. Então, aqui eu falo que a gente vive numa escola de aprendizado. Eu falo que o movimento é uma escola de aprendizado. E fora o trabalho que a gente faz com a criança e o adolescente, porque eu falo que nossa prioridade mesmo dentro do movimento é a criança e o adolescente. Porque você sabe que a gente vive num lugar que não temos política pública para criança e adolescente, eles não são enxergados, eles não são vistos. Nosso ao redor, que tipo, o centro, Patriarca, República, Bela Vista, é o que mais a gente vê hoje, crianças abandonadas. Mas abandonadas só porque eu falo que a culpa não é da criança, a culpa é do governo, porque eles tiram o direito da criança, eles falam que só não pode, mas também eles não dão acesso, para a criança ter um acesso ao esporte, ao lazer, à cultura, à educação, uma saúde básica. Eles só sabem tirar, mas eles também não sabem dar, eles não sabem fazer uma escuta, eles não sabem escutar nossas crianças. Quantas vezes você já foi escutado? Quantas vezes você já parou, dentro do seu coisa, você já fez um trabalho que você já foi feito? Não, olha, o Renan tem um potencial disso. Olha, a Max tem um potencial disso. Hoje, nossa sociedade só sabe nos julgar, mas nos acolher, não sabem. Então, o movimento de moradia, ele é uma escola, ele vem para isso. E assim, quando vocês tiverem a oportunidade de vir conhecer o movimento, porque eu falo, o movimento é a porta aberta para o futuro, é a porta aberta para o mundo. Porque se a gente não trabalhar dentro e fora, a gente não consegue fazer nada. Eu gosto muito do Saraiva, já conheço algumas coisas. Por quê? Tem o meu filho que é problemático. Eu falo que o meu filho é problemática da rede, viu, Renan? Porque eu trabalho numa rede com toda a problemática do mundo, nem com o nome Pedro Henrique. Parece que é uma coisa. E aí, eu aprendi a trabalhar nessa problemática. Eu falo, poxa, eu tenho um filho problemático, eu tenho um filho abençoado, mas também que tem esse nome na rede. Mas assim, eu pergunto, como que é visto o olhar? Como que você se vê? Entendeu? Como que você se sente? Como você se sente hoje na rede? É tão importante ver criança participando de reuniões assim. Eu falo, seja bem-vindo, viu? Vou te convidar para o fórum das crianças da defesa, da adolescente, que eu falo que lá no fórum não é para estar adulto, é para estar criança, é para estar adolescente falando dos seus direitos, lutando pelos seus direitos. Muito obrigada, Julie. Muito preciosa a sua fala. Tem aqui, quem é GGTF? Qual o seu nome? Você quer perguntar? Acho que desistiu. Então. Voltei. Oi, Sou quem o é? aluno Gabriel Harumura Lovati, do 7º A. Oi, Eu ia Gabriel. perguntar, mas eu acabei tendo um branco, sabe? Esqueceu? Deu um branco. Sim. Quando você lembrar, você pergunta, levanta a mão de novo. Lembrei. Tava falando da Sé, né? Ontem eu tive que ir pra Sé pra ir arrumar um negócio no meu aparelho, que eu acabei colocando o aparelho, né?
E quando minha mãe e eu passou lá, minha mãe falou, nossa, quanto morador de rua. E eu olhei também e falei, caramba, um monte mesmo. Que assim, a gente fica triste do tanto de pessoas que não têm em casa uma vida normal, sabe? Que é muito mesmo. Antigamente não tinha quase ninguém lá. Só tinha um pessoal passando lá, sabe? E hoje quase nem turista passa lá por causa de medo do pessoal de lá. Meu pai trabalha lá perto. Ele sabe como que é lá. Que o pessoal sofre assim, mas pelo menos às vezes a prefeitura faz algumas coisas ali na Sé, tipo, coloca aquele, não sei, mas coloca umas caixas da água, meio que pro pessoal tomar um banho, não sei. É. É. Tem, agora depois, mas assim, todo mundo tem um direito a banho, né? Tem direito à população em situação de rua. Você vê depoimentos que eles falam que eles fazem necessidade na rua 2, 3 vezes no dia, eles não se limpam, eles também já se adaptaram ao cheiro. Na rua deveria ser permanente, chuveiros e banheiros para a população em situação de rua. Isso veio acontecer agora na pandemia Covid-19, que antes não tinha. E já era uma proposta da Frente de Luta por Moradia, de se instalar banheiros para a população em situação de rua. Isso veio acontecer por conta do foco da doença, da Covid-19. Aí, quando a gente fala assim, você vê na televisão, vai ter um ato na Praça da República, fora Bolsonaro, vai ter um ato na Praça da República dos professores da APOS porque não querem aulas presenciais porque todo mundo foi vacinado. Vai ter um ato lá na Sé porque a categoria de professores, de médicos, de motoristas, eles estão reivindicando por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Aí é onde nós entramos, é onde seu pai entra, sua mãe entra, você. Vamos se juntar a essas pessoas, vamos à rua, vamos dar apoio aos professores, vamos dar apoio aos sem-tetos, aos moradores em situação de rua, que tem os fóruns da população em situação de rua. E vamos lutar por um país justo, que exerça direitos, por um país que não seja de negação de direitos como nós estamos, mas um país que garanta direitos constitucionais, saúde, moradia, educação, lazer, cultura, seguridade social, trabalho, o jovem emprego para o jovem, que é o programa de jovem aprendiz. Então, quando tiver um ato, mãe, pai, vai ter o ato dos professores, vamos lá. Os nossos professores, eles precisam que que vocês estejam lá participando da luta junto. Vamos, tiver um ato da moradia, vamos convidar os professores. Tem um ato dos professores, vamos convidar a moradia. Vamos juntar movimentos para a gente se fortalecer e lutar por um país digno. Tem gente que chama isso de socialismo, tem outros que chamam de... Isso, não, isso na verdade é democracia. É democracia, é viver num país livre, num país justo, que o governo ele não nos dá nada, nós pagamos impostos por tudo. Nós pagamos impostos por tudo. Então, assim, se eu recebo um apartamento da Coab do CDH, o governo está me dando, eu vou pagar a minha prestação. Eu vou pagar a minha prestação daquele apartamento. A gente paga água, a gente paga a luz, a gente paga IPTU, e nós estamos, assim, numa das maiores crises hídricas agora, né? Porque não tem inverno, a conta da água, os pais de vocês e as mães devem escutar eles comentando em casa, conta de água e de luz está um absurdo, o gás de cozinha está subindo toda semana. Mas, assim, se a gente não sair às ruas, não se unir, não protestar e não lutar por um país justo, nós vamos ter que continuar num país opressor, que governa para ricos. Eu acho aí que nas aulas de história vocês já ouviram falar na palavra capitalismo, na palavra socialismo, e essa que ao longo, assim, vocês vão chegando no quinto, sexto, sétimo ano, vocês vão tendo o acesso de se politizar mais, de ter mais informações através das aulas. Mas, assim, os professores de vocês já falaram para vocês sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é onde vocês têm um conjunto de leis que protegem e que vão informando quais são as formas de acessar a lei, os seus direitos e deveres enquanto criança. Mas, assim, gente, tudo começa na família.
Eu acho que tudo começa na família. Quando você vê família e professor integrado, o seu rendimento enquanto aluno na escola é melhor. Quando a família participa da APM, quando a família participa do conselho da escola, é uma forma diferenciada. A escola ela fica mais forte, os professores eles têm mais garra, mais determinação. Às vezes tem aquela sala de aula que a gente não gosta muito daquela aula, fica fazendo bagunça, não deixa o professor dar aula direito, talvez aquela aula seja uma aula tão importante que tu vai levar ela para a vida toda. Então, assim, vocês têm que começar a se organizar dentro da própria escola. Não sei se a escola de vocês tem grêmio. Tem que participar dos grêmios, gente, mas não é aquele grêmio para fazer só a festa do Dia das Crianças, ou só para fazer uma festa para os professores, ou só para fazer a festa de Natal, não. É um grêmio que fala assim, professora, você conhece alguém que pode nos ajudar para a gente fazer uma palestra hoje sobre o ECA? Professora, vamos falar sobre Paulo Freire, vamos convidar a escola inteira, vamos falar sobre Paulo Freire. Vamos falar sobre, vamos convidar outras, vamos visitar outras escolas, convidar outras escolas para vir. Vamos fazer um sarau com poesias, com música popular, sabe? Um grêmio atuante, mas assim, politizado, no sentido de se politizar. Aí você vai entendendo toda essa questão da política no Brasil. E nós vamos ver que nós vivemos num país muito rico, mas num país muito opressor. Um país que governa para ricos. Nós somos os maiores exportadores de trigo, de soja, de carne suína e de frango, e nós vendemos tudo lá para fora e compramos tudo de volta a preço mais caro. Por isso essa inflação. E os pais de vocês sentem muito isso no rosto. Quantos de vocês, pai, troca meu celular. Meu filho, eu não posso. Será que teu pai não gostaria de trocar seu celular? Gostaria. Mas a recessão econômica não permite que ele troque. Então, dentro dos grêmios, vocês têm que começar a se politizar. E mais tarde você se torna uma liderança política. Quem sabe assim, um candidato que vem aí mudar esse país, né? É bem por aí. Aí vocês querem perguntar, ó, tá eu, tá a Júlia, tá o Ricardo, estamos todo mundo aqui. Tem uma perguntinha na sala da professora Meire. Ó, tá ouvindo bem? Então, estamos aqui maravilhados com a fala da Maria Conceição, da Júlia. Parabéns, né? Tanta informação, tanta cultura em menos de 20 minutos aí de palestra. A gente está aqui em 2 turmas assistindo, 3 professores, parece, não sei se dá para ver da câmera, mas estamos interessadíssimos. E é isso mesmo, a Maria da Conceição tem toda a razão. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas a gente precisa pelo menos saber quais são, né? Então, participar das atividades desde a escola aqui numa aula, num grêmio, num qualquer movimento que a gente tenha, tá dentro. E depois aprender a votar, né? Porque a gente é que coloca lá essas pessoas que depois vão nos oprimir, né? Pobre, que nem a gente, tem que votar em pobre, votar em rico, dá nisso. Tantos anos que a gente está sofrendo. O que eu ia perguntar, a Maria Conceição falou no começo a respeito de uma, não sei se eu entendi errado, uma ocupação na Rua do Ouvidor. É isso mesmo? Aquela ocupação da Rua do Ouvidor faz parte do movimento de vocês? Porque ela recebe artistas, né? Eu sou professora de arte, eu estou sempre indo lá, bom, antes da pandemia, né? E é maravilhosa aquela ocupação. Queria saber se é de vocês, se vocês conhecem, como é que funciona. Passa a palavra. A ocupação dos artistas é próximo aqui da gente. Aqui na Rua José Bonifácio tem 2 ocupações, na Praça do Ouvidor tem uma, na Rua de Trás tem outra, o centro tem ao todo 53 ocupações, mas essa ocupação dos artistas ela não faz parte do nosso movimento. Nós somos o Movimento de Moradia Central e Regional. Nós temos essa ocupação na Bonifácio, temos uma na Rio Branco, uma na Ipiranga e outra no Brás, e temos grupos de base, que é onde a gente prepara as pessoas para poder vir morar dentro de uma ocupação. Porque, assim, não é chegar, tem vaga, eu vou entrar e eu vou morar.
Não, não é assim. Temos os grupos de base, onde a gente prepara as pessoas sobre a questão da conjuntura, sobre a questão do movimento de moradia, o que é vir morar dentro de uma ocupação. Vir morar dentro da ocupação é toda uma questão de adaptação, tem toda uma questão de regras. A gente tenta seguir lei de condomínios igual em qualquer outro condomínio, tenta organizar como se fosse um condomínio normal. E então as pessoas elas têm que estar preparadas, porque é bem diferenciado da moradia de vocês, da casa de vocês. Mas é uma vida normal igual a de vocês. Mas lá não faz parte, não, do nosso movimento, não. Porque nós temos a FLM, que é a Frente de Luta por Moradia. Dentro da FLM tem vários movimentos. Tem o nosso MMCR, o MSTRU, tem o MSTC, tem a União, tem vários outros movimentos. Nos atos se junta todo mundo em luta de um objetivo único, que é a moradia. Porque quando a gente fala em moradia, a moradia é muito complexa. Quando a gente ocupa um prédio, nosso objetivo geral é morar. Só que daí vem famílias, e junto com as famílias, elas trazem toda uma demanda de problemas sociais. Vem a questão da saúde, vem a questão da educação, vem a questão do lazer, da profissionalização. Essa questão da saúde é bem interessante. A Júlia, ela é conselheira de saúde aqui na UBS República, que é a UBS de referência de todas as ocupações aqui do centro, e que foi uma luta aí bem um pouco pessoal dela, né, para poder trazer e manter essa UBS, que ela até poderia falar isso para vocês. Né, Julie? Um pouco assim da luta da UBS República no sentido da saúde. Uhum. Deixa a Reina perguntar, que eu já dou uma explanada. Eu queria falar que tem alguns adolescentes e os pais, os adultos, a maioria, trata os adolescentes como crianças, né? Tipo, você não tem que ouvir, você é criança. Mas os adolescentes são os próximos cidadãos, eles já são cidadãos. Eles já têm que saber sobre a política, já têm que saber sobre tudo isso. Eles vão ser os próximos que vão estar nos lugares dos pais. Eu acho que os adolescentes têm que ser mais ouvidos, as crianças. Acho que tudo isso tem que rever um pouco. Sim, não, sim. É o que a Júlia tinha acabado de falar. E começa dentro de casa, viu? Nós temos que escutar nossos filhos. Nós temos que escutar o que é que nossos filhos pensam sobre... Por exemplo, eu tenho uma filha, eu venho de movimentos desde que eu me entendi de gente. Os meus outros filhos são bem abertos, politizados, participam. E eu tenho uma filha, ela não tem preconceito porque ela é negra, mas ela tem preconceito com várias coisas, com coisas assim que eu tenho que ficar trabalhando com ela. Mas o ouvir tem que começar dentro de casa. Porque se eu não escuto o meu filho dentro de casa, ele vai procurar outras pessoas, e talvez outras pessoas não vai passar, não sei que informação vai passar, e começa aquele conflito na cabeça da criança e do adolescente. O ouvir tem que partir dentro de casa, a gente tem que tirar um tempo. A gente não tem que tirar um tempo para ensinar a lição de casa, tem que tirar um tempo para ouvir, tem que tirar um tempo para os filhos para levar no museu, nos parques, tem que levar, tem que falar sobre política, sobre sexo, sobre álcool, sobre drogas, sobre tudo com nossos filhos. Porque, assim, você hoje já tem a televisão e vocês têm a internet que ensinam tudo a vocês. Sabe? Então, assim, para vocês tem que ter muito diálogo. A escola, depois da família vem a escola é esse canal, essa abertura desse diálogo. E vocês, adolescentes, sim, têm que estar muito politizados, concordo plenamente com você. Vai falar, Julie? Vou. Renan, quantos anos você tem? Vou fazer 12 no dia 19 de outubro. 12. Eu vou te chamar de criança pré-adolescente, tá bom? É assim que eu te dou seu vulgo. Você é uma criança pré-adolescente. Mas está correto. A gente tem que ouvir.
As, nós, mães, tem uma coisa muito protetora. A gente esquece que nós geramos aquela criança, a gente amamenta aquela criança, a gente educa aquela criança no desenvolvimento, para que ela comece a dar seus primeiros passos. Quando a criança cria seus 3 anos, a criança ela já entende. Você fala com uma criança de 8 meses, ela consegue entender aquilo que você está falando. Uma criança, ela começa a entender desde quando ela está sendo gerada. E você tem que ter, sim. E assim, você tem que falar, Renan. Você tem que falar, mãe, você me chama de criança? Posso ser criança. Eu vou ser criança. Seremos sempre criança, mãe. Mas serei uma criança que você tem que me ouvir. Você tem que me escutar. Eu sou uma criança onde eu estou aqui para expor aquilo que eu tenho meu direito. O direito da criança e do adolescente. Você tem que expor. Eu acho assim, fantástico. Eu já dei parabéns, mas vou dar parabéns de novo à rede, porque é importante esse espaço aberto para uma criança, é importante o espaço aberto para um adolescente, para que a gente faça uma escuta, que hoje a gente trabalha numa rede, que eu falo para você, você está caminhando ainda, você está caminhando numa rede que infelizmente é uma rede podre. Eu falo que a nossa rede ela é de pouca escuta. Hoje, a nossa rede, a gente não tem um espaço de escuta para criança e adolescente. A gente não tem aquele espaço que a gente consegue entender. Porque é mais fácil a gente criticar do que nós ajudar, do que nós parar e ouvir. Mais fácil não, Renan, não é isso, não vai fazer e acabou. Não vou fazer do que eu falar, não, Renan, senta aqui, posso te ouvir? Quero ouvir sua proposta. Isso começa dentro de casa. Mas, assim, vem de uma cultura que, infelizmente, hoje é tão difícil de tirar, porque vem de família, de avós, de ex-tataravós, tataravós, vem dessa cultura. Eu tenho uma criança e 2 adolescentes. E eu vou falar para você, eu tenho toda a problemática que eu não esperava. Eu tenho um filho que eu falo que meu filho mais velho é o filho Zen. Falo que meu filho é o Zen, é a paz, mas ele tem aquela revolta dentro dele, o meu mais velho. Então é muito difícil a gente conseguir ter um diálogo. Eu falo que eu sou a mãe do mundo, porque quando eu estou agregando o meu filho, eu agrego vários e vários adolescentes. Então, minha casa está lotada de adolescentes. Lotado, porque é mais fácil lidar com os adolescentes, é mais fácil lidar com as crianças, e é mais fácil ter eles próximos de mim, e eu ouvir, e eles falam, tia, mano, não sei o que, não sei o que, Julie, eles me chamam de Julie, Julie, isso aqui, aquele truto, então eles conversam comigo, tem um diálogo, que eles, infelizmente, às vezes não conseguem ter com a mãe. Mas é por que ele não consegue ter com a mãe? Porque às vezes a mãe, ela tá num mundo tão assim, atarefado, tão corrido, que quando ela vai parar assim para entender, fala, não, eu preciso ouvir nosso filho, eu preciso ouvir, aí quando ela vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Então hoje é muito bom você trabalhar com a criança, você trabalhar com o adolescente. Eu falo também, Meire, que hoje, dentro da fé, eu falo que hoje as crianças em situação de rua tá crescendo, porque nós temos um governo que não está nem aí. Nós temos um governo que faz ficar cego dentro das nossas redes, porque a demanda tem. Mas, assim, fechamento de espaço, às vezes a mãe está ali, precisa trabalhar, a criança fica 2 minutos. 2 minutos sozinho. O que eles fazem? Denuncia. Mas eles não fizeram uma proteção para saber, poxa, aquela criança está sozinha ali. Aquela criança está sozinha, mas por qual motivo? Será que a mãe conseguiu alguém que possa cuidar? Então tem uma grande problemática, é uma grande história. Às vezes até dentro das escolas mesmo. Dentro das escolas a gente tem vários e vários casos, várias denúncias, que às vezes a mãe, que eu falo, você atrasar 5, 10 minutos e você justificar aquele atraso é uma coisa. Mas quando a gente sente que a criança e o adolescente
ele não está, os responsáveis estão atrasando por falta de responsabilidade, é uma outra coisa. Porque eu falo hoje, o Estado ele só sabe tirar a responsabilidade do pai e da mãe e jogar para uma rede que fica jogando para uma outra, que joga para uma outra, que joga para uma outra, mas também não sabe garantir aquele direito. Então, eles é o que eu falo para vocês, são os primeiros a violar o direito da criança e adolescente. Por isso que eu falo, é tão importante cada escola, cada adolescente conhecer o estatuto, para que a gente possa lutar dentro do estatuto, que a gente possa andar dentro do estatuto. E ter, sim, fazer uma... Eu falo que nossa rede hoje ela é desunida. Se todas as redes hoje fossem unidas, a gente ia falar em uma só voz. Precisamos de união, como com a criança, como no adolescente, como a escola entrar dentro da saúde, que eu vou falar para você, a saúde está precária. Entrar dentro dos fóruns. Eu pergunto, quem de vocês conhece o fórum da criança e do adolescente aqui no centro de São Paulo? Dentro da nossa região, da Sé, temos um fórum. Porque são órgãos que quase não são divulgados. São órgãos importantes e que não são divulgados. Dentro da escola tem um parâmetro de ensino educacional. Hoje eu falo que nossas crianças são Free Fire. De verdade, eu vejo minhas crianças hoje são tudo, celularzinho na mão, conexão e um joguinho online. Essa é a nossa conexão de todas as nossas crianças. Mas aí eu pergunto, já fizeram um trabalho para que como a gente possa resgatar, como que a gente vai fazer para resgatar? Ou a gente monta uma sala de Free Fire dentro da escola, que hoje eu falo para o meu filho desse jeito. Sabe o que eu vou fazer com você, Pedro? Seu Free Fire hoje vai ser matemática, Free Fire língua portuguesa, Free Fire língua inglesa, Free Fire história. História vai ser no Free Fire, sabe por quê? Vocês não gostam de matar, de não sei o quê? Vamos começar pela escravidão. Então, eu vou jogar dentro do Free Fire e eu até entro dentro do Free Fire, às vezes que eles estão lá em grupo, eu entro lá. Ei, tô aqui hoje. Hoje nossa brincadeira vai ser uma história, uma geografia. Vocês conhecem o território de vocês? É porque a gente tem que pegar a dinâmica para a gente trazer nossas crianças e nossos adolescentes para próximo da gente. Porque a gente está se perdendo, infelizmente. Assim, essa coisa do... eu tenho 4 filhos, 3 em fase fundamental. E minha filha na faculdade. E, assim... Gente, eu chego em casa, eu tenho que fazer janta, mas eu tenho que encontrar tempo. Minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos que está se alfabetizando, ela precisa de mim, porque eu preciso dar suporte para ela, eu não posso só esperar. Como um filho chega em casa e um pai não diz assim, deixa eu ver sua mochila, tá tudo certo, você tem lição de casa? Na ocupação, gente, a gente cobra isso dos pais. Na ocupação, a gente cobra isso dos pais. Está vendo a mochila dos seus filhos? Está vendo se ela tem lição de casa? A gente encaminha para o Instituto C, tem parceria com o Instituto C. Nós temos inspetores de escola que nos ligam. Olha, Conceição, tem reunião de pais hoje. A gente vai ter um grupo de WhatsApp, a gente coloca. Escola tal tem reunião de pais hoje. É importante a participação dos pais da reunião. Vão lá, tem que depois conversar com a professora. Porque essa relação família-escola só vai melhorar no aprendizado da criança. Mas eu não posso ter um pai e uma mãe que não olhe o meu caderno, que não veja se me... E isso, aí tem um diferencial dentro das ocupações? Tem. Porque nós vamos até a escola, a gente está entrando em contato, está sempre entrando em contato com os professores, com os diretores. Eu conheci o Ricardo através da Neide. A Neide é uma companheira de luta, mas ela tem alunos aqui ano passado, e ela, Conceição, verifica se mãe tal aí, que fulano tal não está fazendo aula online, não entrou no centro de mídias, ela não vai conseguir fazer isso. E quando os professores vão dando esse retorno para a gente, as escolas, a gente vai trabalhando com as mães. Elas digam, Julie, tem fulano de tal aqui que está com dificuldade de ler, de aprendizagem, tem como... A gente encaminha para o Instituto C, a gente encaminha para o Núcleo de Proteção Jurídica, e a gente, porque assim,
Porque a nossa vida é essa luta, é uma luta por garantia de direitos, é uma luta por melhoria e qualidade de vida. Então, se a gente não investir, não trabalhar na educação, nós não teremos outras ocupações no futuro. Nós não teremos lideranças como a Jussiara, sabe? Como a Fernanda, que veio de dentro do Moradia e é uma conselheira tutelar. Nós não teremos liderança como a Zomarina, que veio lá do Nordeste e foi morar numa ocupação, e hoje ela era uma das maiores lideranças do movimento de moradia dentro do centro, na cidade de São Paulo. Se a gente não preparar os nossos adolescentes para eles aprenderem a conviver em grupo, em equipe, e se politizar, o que é que vai ser da nossa geração futura? Que sociedade nós vamos ter? Que país nós vamos ter? Pior do que o que já está hoje? Então, assim, gente, a escola é o canal, gente. Ou você estuda, e assim, nós vivemos numa sociedade capitalista, é de quem sabe mais, é de quem é melhor. Certo? E você só se torna melhor, você só vai saber mais se você estudar. Se você não estudar, se você não estudar, se você não fizer um curso profissionalizante, se você não terminar seu 2º grau, se você não tentar uma faculdade, se você não fizer um curso técnico no Senai ou em qualquer outro lugar, você não entra no mercado de trabalho. E a escola, ela vem trabalhando com você desde cedo, desde o conteúdo, até quando ela está te ensinando lá a se alfabetizar, até quando ela já está numa aula de história, lá no 2º grau, está te preparando a tua vida para o futuro, para você ser um cidadão de fato e de direitos. Mas se você chega em casa, tu larga tua mochila, tua mãe também nem ligou e tu vai para a rua brincar, vai ser muito difícil para você a sua vida, a sua jornada, a construção de sua família. E hoje, assim, gente, nós temos escolas maravilhosas, professores maravilhosos, bem capacitados. E na época que eu estudei, gente, a minha cartilha se chamava Caminho Suave, era no tempo de cobrir, beabá, bebê. Quando eu fui dar aula na zona rural, eu aprendi sobre construtivismo com Paulo Freire. E eu dava aula no sítio, na zona rural, e estava na colheita da mandioca. E eu chegava lá, não tinha ninguém. E quando tinha, os alunos levavam umas pererequinhas dentro da caixa de fósforo, soltavam dentro da sala de aula, e eu não ficava, porque eu morria de medo. E o que é que eu fazia? Mas eu não estava estudando Paulo Freire, eu não tinha feito um monte de cursos. Aí eu fui até lá, onde eles ficavam lá descascando a mandioca, e lá no engenho onde moía para vir fazer farinha. E ele me deu 2 horas da tarde, das 2 às 4 da tarde, para eu poder dar aula para os alunos. Ali nós fomos estudar o que era a mandioca, aí eu fui aprender também como se fazia a farinha, quantas letras tem a palavra mandioca, como escrever, aí vamos falar sobre planta, para que serve a folha, e a gente ia lá e perguntava para os mais velhos como fazia, como foi a vida deles, e foram, assim, 4 meses do tempo do período da colheita e da produção da farinha, que foi maravilhoso. Aí eu digo, nós estudamos, nós nos preparamos para estar dentro de uma sala de aula para dar aula para vocês. E eu falo, gente, eu fui professora da primeira fase, fui professora do 5º ano ao 9º ano de História. Mas, assim, eu não me vejo mais dentro de uma sala de aula, porque não é fácil. Enquanto tem Renan, tem Patrícia, tem Suerda, tem o João, tem o Antônio que querem aprender, tem Felipe, tem Marcos, tem a Ana, que não querem aprender e vai desestruturando tudo. Mas talvez aqueles que vão lá e queiram, esteja mais um foco de aprendizagem, tem uma relação familiar diferente. Aqueles meninos que eles vão para a escola totalmente sem meta, sem foco, eles têm problema em casa. Porque a estrutura vem de casa, gente, vem da família. E a família tem que caminhar junto com a escola. Como que tem uma reunião de pais, tem uma coisa, e eu não vou na reunião de pais dos meus filhos? Como é que eu vou saber o que acontece na escola do meu filho se eu não participo? Como eu vou cobrar do meu filho se eu nem ensino a ele, nem participo da escola dele? Como meu filho vai ser um cidadão de bem se ele não aprender, se ele não aproveitar todas as oportunidades que ele tem no sentido de educação? Como é que ele vai lutar pela moradia dele? Como é que ele vai ter dinheiro para comprar a moradia dele? Se ele não tiver um bom emprego? Ou então, como é que ele vai... Ele vai vir para nós, para os sem teto.
vai vir para os sem teto, aí aqui ele vai ter que se politizar, querendo ou não. Porque nossa briga aqui hoje começa assim, de manhã nos grupos. Hoje tem ato, quem vai participar já dá um joinha. Você não vai participar por quê? Aí começa toda aquela discussão no grupo, sabe? Tem dia que o grupo gera discussão, mas é tudo uma discussão no sentido assim, você tem que ir, eu estou impondo, você é obrigado a ir? Não, mas tu mora dentro de uma ocupação, isso daqui não é moradia simples, não é moradia comum, isso daqui não é nosso, isso daqui é uma moradia provisória, mas eu quero a minha moradia definitiva. Como eu vou ter minha moradia definitiva se eu não lutar? Como eu vou ter aquela escola dos meus sonhos, com aquela quadra, com aquele ginásio de esporte, com aquele laboratório de ciência, com aquele laboratório de informática, se eu não lutar junto com meus professores e minha família também vier junto nessa luta? Aí não caminha, gente. Não existe essa coisa hoje de educação, saúde, moradia ser separada. É tudo junto, gente. Ou a gente caminha junto, ou a gente faz o que o governo quer. É como a Júlia fala, é desunião, falta de escuta. Ou todo mundo se junta, quando a professora identifica que o aluno ele não está enxergando bem, ele identificou um problema de saúde, aí a mãe leva lá no SUS, não tem oftalmologista. Você está entendendo que é tudo interligado, é uma rede de direitos, todos interligados, e que a gente tem que ter muito foco para lutar. Tem que ter força de vontade, tem que ter coragem, tem que ter foco, tem que ter querer. Se a gente não tem querer desde pequeno, a gente vai continuar um adulto sem querer, sem ter quereres. E sem ter quereres, gente, aí a vida é bem complicada. O Ricardo viu aqui que nós temos esse prédio aqui da ocupação José Bonifácio, eles são 11 andares. E nós temos uma proposta que esse prédio seja reformado, que se torna uma habitação HIS. HIS significa Habitação de Interesse Social. E esse prédio, a nossa proposta, que nós já apresentamos para o poder público, para ele ser reformado, ele vai atender 66 famílias. Um prédio de 11 andares, que tem 106 famílias, quando ele for reformado e se transformar no residencial Maria Quitéria, aí ele só vai atender 66 famílias. São famílias que já estavam morando aqui, que quiseram aderir ao projeto e que fazem parte do movimento. E nós estamos aí no retrofit. Retrofit é verba que o governo libera para reformar os prédios. E nossa grande esperança hoje é que esse prédio seja reformado. E as pessoas que moram numa ocupação futuramente irão morar no mesmo endereço, só que não mais a ocupação José Bonifácio, mas o residencial Maria Quitéria. E, para maneira de informação, Maria Quitéria, gente, foi uma baiana negra que foi ser soldada. Ela se vestiu de homem e foi ser soldada porque ela era a favor de Dom Pedro I ficar no Brasil pelo grito da independência. E ela, lá na Bahia, ajudou, disfarçada de homem, ajudou a expulsar os holandeses e os franceses lá da Bahia, na luta pela libertação, viu, pela independência do Brasil e de Portugal, para o Brasil deixar de ser colônia e passar a ser uma república. Não, monarquia ainda, né? Depois passou a ser república. Aí, quando a gente vai escolher a gente leva várias ideias de nomes de pessoas que tiveram história, que tiveram luta, né, nesse país. É isso, vocês têm que perguntar, né, Julie, para poder a gente respondendo. O Renan perguntando aí, eu gostei dele. Eu ia falar que o Free Fire, esses jogos, ele até ajuda um pouco a se conectar com os outros alunos, com os amigos, porque, tipo, tem amigo meu da escola que eu não tenho WhatsApp, mas tem o Free Fire, aí através do Free Fire, eu converso com ele. E também eu queria falar que o nosso Brasil, o mundo todo, deveria ter mais empatia, ter amor ao próximo, ver que não é fácil para aquela pessoa estar sustentando toda aquela família, que deveria ter mais apoio das outras pessoas para ajudar, né? Porque sem isso, como é que o nosso Brasil vai andar para frente?
Acho que o nosso Brasil está andando mais para trás do que para frente, porque não estou vendo muito desempenho ainda. Eu só estou vendo mais problemas nesse Brasil com essa pandemia. E é isso. Ai, Renan, eu vou falar uma coisa para você, meu amor. Vou falar assim, problemas, meu amor. Infelizmente a gente vai ter. Infelizmente a gente está com um governo, a gente está com um homem que ele não me representa de verdade, e não representa minhas crianças de jeito nenhum. Nós que são poucos aqui, eu acredito que não representa a política que a gente busca hoje. É, e é importante, eu não tinha notado no que. Agora você me fez eu pensar, tá bom? A importância desse negócio do Free Fire, porque sinceramente, eu morro de medo desse jogo. Eu sou mãe, e assim, eu já vi alguns casos de crianças e adolescentes ficarem alucinados com esse jogo. Então, assim, é um meio de comunicação que vocês têm dentro de você falar com seus amigos. Hoje está sendo. Mas será que a gente não consegue arrumar outro tipo de meio? Porque eu acho tão. Eu vou falar, eu sou uma mãe bem liberal mesmo. Eu acho que eu tenho que dar toda a confiança para os meus filhos, toda a liberdade. Eu fui criada sem liberdade, sem confiança. Eu odeio aquela chatice de dar no ouvido do filho. Eu não gosto mesmo, não tenho paciência. Entendeu? Eu acho que o filho ele tem que ser criado para o mundo. Falou que nossos filhos a gente ele tem que crescer para o mundo, tem que ter livre aberto para falar, tem que ter livre aberto para entrar em várias áreas. Eu acho, hoje que eu falo, a minha casa vive cheia de adolescente. Cheio, tem hora que é adolescente, tem hora que é criança, mas por quê? Porque é um meio que eles têm de se comunicar. Se eu cortar esse vínculo de comunicação com eles, o que eles vão fazer? Vão ficar no Free Fire, ou vão sair, vão para uma sala de aula, vão badernar, porque é muito da hora badernar em sala de aula, todo mundo sabe disso. É muito bom você brincar dentro de uma sala de aula. Não tem um aluno que vai falar, ai, não é bom brincar, não é bom se divertir. É sim, é bom demais. Entendeu? Porque é o meio que você tem, que você está ali com seus amigos. E aí ali você conversa, você fofoca de um amigo para o outro, você conversa a fofoca das professoras pra caramba, de quem é chefe, de que tá. Fofoca é o tempo que vocês têm. Mas a gente também tem que usar esse tempo para a gente também tirar um aprendizado disso. Então, assim, eu acho legal, tipo, trabalhos em grupo, eu acho hiper bacana. É, trabalhos online, que tem que montar aquele grupo, porque hoje vocês vivem no Free Fire, vocês vivem na internet, vocês vivem conectados. Hoje você vê, a internet é uma coisa tão, as redes sociais viram uma coisa tão importante hoje nas nossas vidas, tão dia a dia, que a gente tem que também saber trabalhar nessas novas tecnologias. Então a gente tem que abrir para tudo. Mas a gente não pode tirar aquela essência de você brincar com seu amigo olho a olho, de você brincar com seus pais. Às vezes eu sento na mesa com meus filhos, quando eu tô legal, tá? Porque quando eu não tô legal, eu saio, eu vou pra ver você. Sou caretona, chata pra caramba, mano. Bem assim, coisa assim. Mas eu também que tirar aquilo de brincar com eles também, de estar com eles, né? Brincar é você sentar, você jogar um dominó, você jogar um baralho, você fazer roleta. Agora estão inventando essas brincadeiras da foca que já vinha, então você tem que ascar essa palavra, então são dinâmicas que você consegue fazer. Não digo que os pais conseguem fazer isso todos os dias, viu, Renan? Mentira. Mentira, não consegue. Esquece isso. Esquece. Mas, você tem que trazer isso, Renan, para dentro da escola, sabe? E eu falo, é dentro de uma brincadeira que a gente consegue combater muitas coisas. Muitas e muitas coisas, principalmente a violência contra a criança e adolescente dentro da escola. O racismo. Às vezes eu vou falar como criança, tá? A gente tem a mania de olhar para uma criança e a gente
se afastar, ou julgar, ou penalizar aquela criança, ou montar aquele grupinho de adolescente que vai penalizar aquela outra criança, ou aquele outro adolescente dentro da sala de aula. Então, a gente tem que mudar essa situação, sabe? E a gente buscar se acolher. Porque eu vou falar para vocês, meu coração. Se vocês não se acolherem entre vocês mesmos, adolescente e criança, o nosso governo, o nosso estado não vão fazer. Não vão fazer. A nossa rede não trabalha para isso. Porque eu vejo hoje, dia a dia na rede, eu fico brigando muito, eu brigo muito com algumas coisas. Que eu falo, poxa, vocês só sabem falar, a criança não pode fazer isso, adolescente não pode fazer isso. Ah, a criança tá ali porque é culpa da mãe e do pai. Só sabe criminar, mas também não sabe trazer uma proposta para aquela criança. Não sabe trazer um lazer para aquela criança. Não sabe escutar e ver o que aquela criança precisa. Às vezes a criança está passando sufoco dentro da sua casa e ninguém tem aquele olhar humanizado de ir lá conhecer a outra criança, de ir lá conhecer o território, conhecer a família, saber o que a gente pode ajudar. O que a gente pode ajudar? O que a gente pode ofertar? E a gente tem isso. Isso é geral, em toda a nossa rede, todo o nosso território. E é o que eu falo, ó, moro no centro, hein? E eu falo que o centro é minha favela, é minha classe média, é minha classe alta, é minha periferia, porque você encontra de tudo dentro do nosso próprio território. A gente vê toda uma demanda dentro de um só território. É verdade, gente. E, assim, vocês falaram muito, assim, em população de rua, em criança em situação de rua. Tem um livro do Jorge Amado chamado Capitães de Areia. É maravilhoso, gente, porque, assim, vocês vivem no mundo celular, né, no mundo da internet, mas tem que ter o hábito de ler, gente. Ler é maravilhoso. E vocês vão ver aqui um livro que Jorge Amado escreveu lá atrás, lá bem tantos anos atrás. Ele retrata bem hoje a situação dos adolescentes, de crianças e adolescentes em situação de rua. Aqui no centro tem um local chamado Caveirão, que quando as pessoas falam em Caveirão, se eu for levar ele lá para Capitães de Areia do Jorge Amado, eu vou ver que lá onde Conheço. deles é um caveirão também, e que existem as mesmas questões de álcool, de droga, de sexo, de crianças que ele acolhia, dos pais de rua. Lá no Capitão de Areia de Jorge Amado escreveu há muitos anos atrás. Se você for comparar, ler aquele livro, você vai ver, é uma viagem. Você comparar com essa realidade de hoje é bem claro, mas assim, gosto de ler de Narizinho, do Sítio Pica-Pau Amarelo. E eu fico lendo para meus filhos. E elas gostam. Aí, outro dia, a minha filha ela leu a After, a coleção de After, que é um livro de adolescente, a mais velha. Agora, a de 11 anos está lendo, e ela adora. Mas porque, assim, se o pai lê, ele vai incentivando nos filhos o hábito de ler. E é muito bom a gente ler. Eu não sei mexer no celular, eu tenho que chamar a Jussiara. Porque não tem aquela coisa do analfabeto funcional, né, na etologia, eu sou bem que assim. Ele, Júlio, como é que faz isso? Porque eu vim de uma época que, com meus 12 anos, eu ganhei um manifesto comunista para ler. Eu lia Ben-Hur, eu lia Jorge Amado. Eu tenho um irmão que ele é historiador e filósofo, então ele me entupia de leitura. E eu adoro ver como ele gostava de política, ele me fazia ler Karl Marx, Adam Smith, um monte de gente aí que eu ficava, quem é? Mas aí eu aprendi o hábito de leitura. E eu vou para o celular, eu não duro com o celular, eu quero o celular. Se tem que escanear, fazer uma coisa, eu vou atrás da Julie, né? Ô, Julie, como é que eu faço isso? Me ensina a fazer isso. Porque eu adoro ler, gente. E eu falo para vocês, eu incentivo meus filhos a ler. E leiam. 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 Quando você está lendo, você vai escrever melhor, você vai falar melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai ficar mais informado e mais politizado. Tá? E até no celular mesmo, que é ler através do celular, baixa aquele livro lá no celular e lê. Ou então vai ler uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, de Cecília Meirelles. Se você andar aqui pelo centro, o centro inteiro está pintado de Tarsila do Amaral. E a escola te ensina quem é Tarsila do Amaral. O centro inteiro tem, tá? E aqui no movimento de moradia, as crianças sabem quem é Tarsila do Amaral, sabia?
Porque outro dia uma criança que disse: Ô Conceição, sabe aquela drica lá? Aquela drica que tem ali, depois quando você vai chegando na rua direita, a drica, eu disse, sei. Ela fez, a drica é da Tarsila do Amaral, não é bem que você fala? Eu digo, nós estamos com o centro cheio de Tarsila do Amaral. Mas assim, gente, é questão de... E, como ele falou hoje, as pessoas estão passando dificuldade dentro de casa. Quando o pai está passando a dificuldade, a questão de alimentação mesmo dentro de casa, vai refletir no aprendizado dele na escola. Vai refletir no aprendizado dele na escola. Ele vai ficar... Pô, gente, ele está com fome. Ele não vai aprender. Ele vai ficar violento. E nessa pandemia, gente, assim, o país está mais pobre. Nós estamos mais pobres. Porque, para mim, não tem classe média alta, ou tu é pobre ou tu é rico. Tu tem meios de sobrevivência diferentes. Tu tem um emprego, tu tem um salário que te permite ter uma certa diferença dentro de casa, no teu modo de viver. Mas não adianta tu dizer que é classe alta se tu paga aluguel. Para mim, pagar aluguel é um fim. Eu não sei se é porque eu vim no movimento de moradia. Eu moro num sobrado que foi ocupado há 16 anos atrás. Certo? Tem 16 anos que eu não pago aluguel, estou lá no meu sobradinho, gente. Se todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive de ter um pedacinho de chão, de 6,5 por 3,5 para construir sua casa. E hoje, quem doa, gente, hoje são os funcionários públicos, são pequenos empresários, é a população em si. Hoje é pobre ajudando o pobre. Porque se for comer com o auxílio emergencial do Bolsonaro, que já foi extinto, com a política de ajuda aos pobres, com a política de acabar com a Covid-19, esse governo aí foi um verdadeiro genocídio, um assassino. É isso que Bolsonaro foi nas nossas vidas. E quantas cestas básicas não chegam na casa do teu coleguinha, que talvez tenha sido dada até com a ajuda do teu professor que doou? Certo? Nós estamos vivendo essa realidade hoje. E a situação vai ficar pior. Não tem nenhum. É um presidente que não tem política pública para o Brasil. Vocês estão vendo aí a questão indígena? Que são nossos ancestrais, são os primeiros habitantes do mundo. Eles têm direito a essa terra. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam aqui. Bolsonaro tirou o direito da demarcação de terra. Por quê? Os grandes latifundiários chegar lá, invadir e dar mais desmatando e queimando mais a Amazônia e vendendo mais madeira. E eles ficando mais ricos e nós ficando mais pobres. Você vê os índios aqui do Jaguaré, aqui na cidade de São Paulo, o Dória tirou a demarcação da terra deles, foi vendido, lá está sendo construído condomínios. E o que é que você aprende na escola? Que os índios são os donos da terra, né? Aprende que a FUNAI protege os índios. Aprende que a Amazônia é o pulmão do mundo, que ela tem que ser preservada. Hoje você só vê desmatamento. Nesse governo de Bolsonaro, nós estamos vivendo o maior desmatamento na Amazônia. Desmatar a Amazônia para quê? Para plantar mais trigo, mais soja e vender mais madeira. Sabe, gente, nós estamos num país... Agora, o auge são as secas, as queimadas. É queimando em todo canto. Nós não temos o inverno. Tem 2 anos que nós não temos um inverno regular. Nós já estamos vivendo uma crise hídrica. Então, as hidrelétricas, elas produzem energia, elas vão usando mais potência para produzir energia, porque elas estão com pouca água. Isso faz com que a energia, a conta de água e de luz aumente. Mas nós temos o pré-sal, nós temos petróleo. Mas nós vendemos para fora e compramos petróleo de fora, aí nosso gás de cozinha aumenta. Porque a Petrobras, ela não trabalha para os brasileiros, ela trabalha para o capital estrangeiro. Então, é muito complicado. Nós temos um país muito, muito rico, mas nós temos um país divisor, nós temos um país que trabalha para ricos, para uma classe que domina e outra classe que é oprimida. Quando vocês estão aí no 5º ano, que vocês estudam, que vocês começam a estudar lá o feudalismo, hoje a nossa realidade não é diferente, ela só vem mudando o nome, ela só vem mudando de idade média para idade moderna, contemporânea, neocontemporânea, e nós continuamos com a mesma exploração do homem. Nós continuamos com nós pobres, sendo explorados, como nós fomos lá desde a Idade Média. Hoje, as formas de matar, antigamente lá se queimava na fogueira da Inquisição. Hoje morreu por falta de comprar insumos para as pessoas terem vacina para a Covid.
Quer dizer, a história ela vem se repetindo de formas diferentes, mas o genocídio da classe pobre continua da mesma forma. E você só vai aprender isso se você quiser estudar, se você quiser se politizar, se você quiser saber de Constituição, de IECA, de aprender português, matemática, de fazer um curso, de ser um jovem aprendiz, de fazer uma faculdade, para você ter seu lugar na sociedade. Porque senão tu vai ser aquele pobre que vai continuar ocupando prédio. Nem sei se vai ocupar prédio se não tiver consciência de que não tem consciência de classe, se não tiver consciência de que é um sem-teto, como vai ocupar um prédio? Então, gente, é uma geração... Hoje o que é que se exige de vocês? Que vocês estudem, que vocês se politizem, porque que opção nós temos nesse país? Com 16 anos, vocês começam a votar, o nosso voto é a nossa maior arma, e nós não usamos ele adequadamente. E você fica se perguntando em quem eu vou votar na próxima eleição. Eu fico me perguntando enquanto adulta, em quem eu vou votar na próxima, quem eu vou orientar meus filhos para votar? Se nós vivemos no país mais corrupto do mundo. É só corrupção. Gente, você viu na CPI da Covid, a cada CC de vacina se ganha $1. É muito... E você aprende isso na escola, viu, gente? Não tem outro lugar, não. Porque se teu pai não tiver uma cultura para te orientar da história, de como ela foi, ele vai te orientar dentro da cultura que ele sabe, dentro da cultura que ele aprendeu. Eu sou filha de um pai analfabeto e de uma mãe semi-analfabeta. Mas, assim, eu sempre tive que estudar. Porque nós, nordestinos, a gente tem que ir para a escola, a gente tem que estudar. Porque o povo conta que no Nordeste é um monte de analfabeto, não é não, viu, gente? É mentira. A gente é bem estudado lá no Nordeste. Mas a gente tem que estudar. Mas se teu pai, às vezes você pergunta uma coisa para teu pai não sabe te responder, não é porque teu pai é ignorante. É porque a cultura dele não permite que ele te dê aquela resposta, porque ele foi criado daquele jeito, ele tem uma cultura. Mas, assim, é mesmo dentro dessa cultura, que mesmo que ela seja mínima, que tem que buscar uma qualidade para o filho. Porque quando teu pai te bota na escola, é que ele quer fazer um diferencial na tua vida. Ele quer que você estude, que você aprenda, que você se forme. Mas não adianta também tu ir para a escola e não querer aprender. Porque a Monique e o Ricardo podem falar, tu escutar, mas tu não ouvir, não adiantou de nada. Não adiantou, gente. E assim, hoje, gente, vocês, essa geração que está aí, o país exige de vocês. Exige que vocês queiram, que vocês se tornem cidadãos, que vocês lutem por esse país. Porque eu vou contar, a corrupção é tão grande, tão grande. Nós estamos chegando num estado de miséria tão grande nesse país que a gente não sabe o que é que vai ser. Sabe, é tudo muito incerto. Vamos se preparar para o carnaval, vai ter carnaval. O prefeito disse que a partir do dia 15 não precisa usar mais máscara. E aí, nós estamos preparados para um carnaval e as variantes da Covid? Sabe, tudo isso questiona. Já tem escolas que estão tendo vários casos de Covid. Na Nazaré, o Seminário Nossa Senhora da Glória vai fechar. Já tem outras escolas. O Saraiva também, né? No Saraiva, no Augusta Saraiva, infelizmente, né? A gente tem uma professora que é muito triste também, a gente saber, né, que uma professora nossa está afastada por motivo de Covid, e aí você vê como que é a gravidade, a gente vê como que tá. Olha, vou falar uma coisa que eu ouvi, e eu sou bocuda, viu, Renan? Sou muito bocuda, acho que eu sou a mais rebelde, a rede me chama de rebelde, porque eu falo umas coisas assim que eles não gostam de ouvir, eu vou de frente com algumas coisas erradas. E lá na rede, eu estava numa reunião do conselho e a gente estava levantando algumas problemáticas, porque eu falo assim, a saúde ela é tão importante que ela tem que ser uma rede apta a entrar em todo o nosso território. O nosso território, principalmente na parte educacional, que são a educação e a moradia. É importante. E quando eu falei isso, alguns conselheiros maravilhosos que a gente tem dentro da rede, né, de Ibope, que eu falo que eu não sei como que eles entram, que é uma máfia, venham me questionando. Você não pode misturar a saúde com a educação. Como não? Você não pode misturar a saúde com a moradia. Saúde não tem nada a ver com a moradia. Eu falei, ignorante. Você é tão ignorante.
analfabeto, né? Que a gente tem que falar, ou a gente fala na mesma linguagem um pouco, a gente tem que ser um pouquinho grosseira. Falando, eu falei, eu não te chamo de analfabeto, porque até então eu vou ofender todos os meus animais, entendeu? Mas eu vou chamar você de sem cultura. É importante. E aí eu fui debatendo. E aí a gente vê, infelizmente, a gente tem no Saraiva e professoras, temos mães de alunos também que têm alguns sintomas leves, mas apresentam alguns sintomas. Temos também no nossa rede também no Duque de Caxias, nossas professoras, alguns profissionais de lá também com casos de Covid, alguns com caso mais grave, outros com caso mais leve, e dentro da nossa unidade básica de saúde, aonde eu faço parte do conselho, nós temos funcionários lá afastados por Covid. E grave da pessoa ficar, tá fazendo fisioterapia para começar a se recuperar. Né? Então, é uma situação grave. E aí a gente vê. Aí vem um lindo desse, um governo maravilhoso, porque eu falo assim, olha, vocês que não têm, principalmente os adolescentes, porque eu venho em cima dos nossos adolescentes mesmo. O carnaval tá aí e vai ser liberado. Tá liberando o carnaval? Tá. Mas se preparam, porque a tristeza e a desgraça vai começar. Porque a gente já tem casos graves, porque eu falo assim, eles já sabiam, essa pandemia não é uma coisa que ele só espalhou, porque eu falo que todo ano a gente tem uma doença nova no nosso Brasil. Parece que é um marketing dentro da nossa rede que eu não consigo entender. A gente teve lá que hoje eles nem falam, né? Porque hoje só está falando da Covid. Mas a gente não está falando da dengue, ninguém vem falando da dengue, a dengue ainda não está aí. A gente não fala da doença do rato lá, que é Leptospirose. a leptospirose, que hoje a nossa cidade está suja, lotada. Hoje a gente está lotada, lotada. É uma coisa assim crítica. Ninguém está falando mais. Essas doenças, elas saíram, né? Saíram da nossa frente, saíram da mídia. Hoje a Covid, você vê eles falando da Covid, porque vacinamos tanto, está controlado. São Paulo está controlado o risco de Covid. Não, gente, não estamos. E a gente está vendo isso no dia a dia. Toda hora a gente está vendo isso acontecer a cada segundo. Cada segundo a gente vê. Mas o que eu falei, é um jogo de marketing. Felizmente, a nossa política é podre. É podre. E é complicado, viu? É complicado. Eu fui numa manifestação, e aí eu falo que é uma coisa que eles têm até um pouquinho de medo. Na Câmara Municipal, que eu falo que primeiro a gente tem que apoiar a nossa base. A nossa base é a nossa educação, é a nossa saúde, são nossos trabalhadores, são quem tá de frente no dia a dia. E aí eu fui num ato lá na Câmara Municipal, que era um ato dos professores, direito deles, garantir sim, tem que lutar sim, tem que ir para a rua sim. E tem que ocupar, sim, onde tem que ser ocupado. E aí eu vi professoras sendo violentadas, entendeu? E aí começou aquela guerra, porque assim, a luta não é só dela, é a luta de todos nós. Nós somos pais, nós somos alunos, nós somos educadores, somos funcionários da nossa rede, porque eu só falo que a rede ela funciona se a gente não tem criança matriculada na rede, não temos adolescente matriculada na rede, ela pode existir. Ela pode existir. Se a gente não tem um chamamento lá dentro. E aí eu vi como que é. Eu vi quando eles ocuparam a Caetano de Campos há um tempos atrás, que eles queriam fechar lá na FUNAC. Também fui, porque eu adoro mesmo participar desse ato, eu acho que é muito importante. Eu falo para os adolescentes e adolescentes, se vocês estão vendo alguma coisa que não fornece a vocês, que não está agregando a vocês, ocupam sim, vão para a rua sim. Vão para a rua fazer a luta de vocês, sim.
Porque a gente só consegue alguma coisa quando a gente começa a gritar, quando a gente começa a bater de frente com o governo. E bater de frente com o governo é a gente ir para a rua, ir lá na casa deles, onde eles estão sentados, bonitinho, trabalhando, e nós chega para colocar nossos direitos e fazer que aquele direito seja garantido. Então, é uma coisa assim, trabalhar hoje na rede é muito complicado, é muito complicado. São várias e várias demandas, várias e várias propostas, várias e várias problemáticas, algumas que a gente consegue resolver, que a gente consegue ter uma escuta, outras aquelas que ele sabe que vai afetar um pouquinho o orçamento, né? Que eu falo, não vem falar para nós que não tem verba não para educação, que tem. Tem verba, então vamos investir na educação, vamos colocar, vamos investir nas escolas. Mas você sabe que é meio que difícil essa garantia. Vamos garantir lá. Que nem a merenda, o auxílio merenda. É direito, gente, é direito da criança, é direito do adolescente. O auxílio merenda é direito. O que o governo fez? Recolheu. Porque hoje eles fazem uma pesquisa e falam: você, criança, você está com fome? Você passa fome? Sim. A criança fala, mas a criança não vai falar para você que tem fome de um arroz e feijão. Não, só porque que a criança não vai ter fome de um arroz e feijão? Porque um arroz e feijão, em qualquer lugar, a gente consegue. A criança, ela tem fome, é de uma bolacha, é de um Danone, é de tomar um sorvete. A criança tem fome de sentar no McDonald's, comer um lanche. A criança, ela sente fome de necessidades básicas que hoje a gente quase não consegue dar. Hoje a gente não consegue sentar com o filho. O que você quer, meu amor? Ah, eu quero uma pizza. Vamos comprar uma pizza? Vamos comprar um lanche, McLanche feliz? Essa hoje é a fome da criança. E aí, que eu falo, quer dizer, acolheram, né? O governo hoje ele tirou, e aí só o municipal, através de algumas mães, que começou a gritar pelo direito, que eu falo, a importância de um ato, a importância de nós, sociedade civil, se unir. Isso é importantíssimo. Sociedade civil se unir, e aí a gente buscar e lutar, sim, pelos nossos direitos. E aí o municipal que continuou com o auxílio da criança lá, que é dele, é da criança, é dele, é o uso dele, entendeu? Mas foi através de muita briga. O governo não. O governo ele recolheu, E, né? assim, tem umas coisas que hoje o governo municipal, ele ainda na cidade de São Paulo, mesmo com a política errada dele de educação, ele ainda fornece uniforme, material escolar e ainda tem o auxílio lá do Alelo, né, que foi uma luta para voltar. Na escola estadual, ela não fornece uniforme, é, não tem mais o auxílio que era do PicPay, foi Não. cortado, o Dória colocou em plena pandemia para as crianças irem para a escola comer, só tomar o lanche. Gente, as crianças não estavam vindo assistir aula, elas iam lá só comer? Não ia, foi uma forma de cortar e pronto. E as escolas municipais hoje, elas ainda dão mais um suporte do que a própria escola do Estado. Mas, assim, a educação em si, a nível nacional, ela está muito sucateada, ela não tem verba. Nós não temos laboratórios adequados. As crianças da escola elas têm que ter um laboratório de informática hoje de um grau avançado. Mas não tem que ter laboratório de ciência, tem que ter laboratório de cultura. Não tem. Mas, assim, esse é o modelo de escola que se vinha discutindo há tempos atrás em cima de uma política de construtivismo de Paulo Freire, né? Com o novo governo, nós temos uma proposta de escola militar. É assim, o que é que passa na criança? Uma escola que vem me ensinando isso, depois eu não posso estudar isso. É muito complicado. Como um professor que tem toda aquela dinâmica em cima de uma realidade, ele vai retroceder no ensino. Gente, é muito difícil. Nós estamos vivendo assim num país assim, que a gente está aqui hoje, a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco nem amanhã. Nós estamos assim numa inconstância assim de a questão de valores, de tudo, está tudo muito, muito misturado. Esse governo, e a coisa já vinha com dificuldade, esse governo ele bagunçou tudo mais.
E, Até gente, mesmo com os professores, né, Vi, que eu fico me pensando assim, como que fica, né? Tem os professores dentro da sala de aula, tem os educadores, tem a parte da direção, como que eles fazem? Então, como eles conseguem lidar com essa dinâmica, né? E trazer também o temas política pública para dentro da escola, né? Como jogar essa matéria, esse tema tão importante, porque eu falo que política, a gente nasce na política. Infelizmente, a política nasce e vai morrer com nós, dentro da política. É uma coisa que não tem como tirar. E como que faz, né, para trazer toda essa problemática? Ô, Julie, a gente pensou o Sextou justamente para isso, para trazer esses temas com pessoas que atuam diretamente, como vocês, na causa da moradia, artistas, porque a gente não dá conta mesmo de tudo. E a gente Não, se depara com um sistema que é muito frágil e muito opressor. Então, nada melhor do que construir esse lugar, né, coletivamente, trazendo vocês para agregar, porque é vocês que estão na luta direta. E é só conhecendo que a gente consegue transformar e também fortalecer o coletivo dessa luta, porque através do conhecimento, é o que a gente sempre fala para os nossos alunos, a gente tem que aprender com o outro que está ali na linha de frente, né, para a gente somar nessa luta, seja ela qual for, seja pela causa de moradia, seja contra esse racismo estrutural, a sociedade machista, e por aí vai. Então, assim, é muito, muito agregador todas essas pautas que a gente tem trazido nas sextas-feiras, porque é a forma mais efetiva que a gente achou de trabalhar essas políticas públicas na escola. E vocês hoje não falaram só de moradia, vocês trouxeram tanta coisa, acho que foi um dos sextou mais rico que a gente teve, porque vocês trouxeram a questão das crianças e dos adolescentes, da escola, a questão indígena, dos nossos povos originários. Tudo isso é extremamente agregador quando a gente quer fortalecer esse coletivo de luta. Então, assim, não tem nem palavras para agradecer. Quero dizer que a gente pode continuar, porque acho que o Renan ainda quer fazer mais uma pergunta, mas a gente está com o tempo restrito lá na escola. Eles têm uma sala que precisa sair. Então, se vocês quiserem, a gente pode terminar com essas perguntas, porque está sendo muito legal. Vocês estão falando coisas importantíssimas. Vocês são maravilhosas. Gratidão demais, assim, muita satisfação pela fala de vocês. Estou assim super emocionada, arrepiada, porque a luta é coletiva e a gente aprende ouvindo. Vou deixar a Meire falar, tá, Renan? Aí você depois pergunta. Como a Júlia falou, é uma luta de rede, gente. Eu não posso ver a moradia sem a educação, sem a saúde, sem a previdência, sem o jovem aprendiz. E, assim, tem umas eleições que elas não são elas não são obrigatórias, mas elas são necessárias, muito. E a gente procura ter representado em todos os órgãos, na habitação, na saúde, no Conselho Municipal das Políticas Públicas de Adolescentes, porque, assim, a moradia ela não caminha sozinha, porque a moradia em si, ela tem famílias, e família tem todos os problemas sociais. E é isso, a gente marca um dia para vir aqui, a gente marca com nossos adolescentes também, e conhece o que é uma ocupação, e tem aquele jogo de conversa lá entre eles, diferenciar o que é a moradia de um para o outro, como é a rotina. É muito bom, isso é muito bom. A ocupação estão de portas abertas. Nós temos a Fernanda também, que ela é conselheira tutelar, ela é uma moradora da ocupação, hoje ela é conselheira tutelar. E, assim, ela está sempre aberta. A gente tinha marcado até como as escolas, em 2019, que ela ia começar indo nas reuniões de pais. Mas depois veio a pandemia, veio tudo. Mas é uma pessoa, assim, muito aberta. Se vocês também quiserem, vocês estou com ela, enquanto conselheira tutelar, para estar falando exclusivamente de ECA, né? Essas coisas, ou nas reuniões de pai, ela é uma pessoa também bem aberta, está sempre disponível, porque essa é uma política que a Fernanda está levando para dentro dos conselhos tutelar. O conselho tutelar sai de lá de dentro da sala deles, ali na República, mas e até onde se precisa saber entender o que é o conselho tutelar. Mas venham conhecer as ocupações. Vamos marcar um dia aí, um feedback, as crianças da escola com as crianças da ocupação, porque muitas são até coleguinhas, né?
É o Renan, né, Renan? Meire, você quer falar? Aí na sala da Meire? Oi, gente, é a Camila. Eu tô, eu tô no nome social aqui. Só um comentário, gente, porque não podia deixar passar, que é para agradecer, né, essas falas da Júlia e da Maria Conceição. Eu sou professora de História e, para mim, me fortalece muito, porque eu sempre falo que o nosso povo é guerreiro, que o nosso povo é de luta, e esse exemplo que está acontecendo agora, do qual a gente faz parte, né? A gente está fazendo a história, a gente está fazendo uma história muito bonita. E queria só relatar para vocês que eu sinto bastante assim o quanto os nossos alunos e alunas aqui do Saraiva eles trazem um diferencial justamente porque eles têm essa experiência política que, para mim, vem muito do movimento de moradia, e eu acredito que os movimentos sociais são movimentos sempre educadores. Então, assim, às vezes eu pego aula em outra escola, gente, eu vejo a diferença que tem os alunos daqui do Saraiva com os alunos de outro lugar, e eu tenho certeza que vem desse aprendizado político, prático, que vocês nos possibilitam ter, né, com essa luta tão bonita e tão difícil, né? Não vamos falar aqui que são todos flores, mas enfim, o quanto isso faz diferença e fortalece o nosso trabalho aqui na escola. Muito obrigada. Cadê o Renan? Renan? Aqui, eu só queria falar para Maria se O Caminho Suave, isso é um livro que eu já estudei nele, eu conheço. E também eu queria falar que a escola tá tudo conjunto, né? Com a saúde, com a moradia, porque é que nem o nosso corpo. Isso está conectado a isso. Isso está conectado a isso. Que tudo faz um conjunto para tudo funcionar. Porque se isso não funciona, a gente não pode dizer que o Brasil é um país. Aí a gente vai ter que dizer outras coisas, né? Porque sem isso não dá para construir um país. Não dá para dizer que o brasileiro tem um país. Sem isso a gente não vai ter nada, né? Só isso. Renan, a cartilha não era nem livro, se chamava Cartilha Caminho Suave. Eu estou com quase 50 anos, então ela tem 40 e tantos anos. Provavelmente não é o que tu leu, não. E a gente não estudava como vocês hoje, que tem que ler e aprender a ler a palavra toda, não. Era assim, um B com abá, um B com bé, babá, bebê, bibi. Era uma coisinha bem tradicional, e tinha tabuada. E assim, a gente ficava muito sem recreio, sabia? Se fosse a tabuada do 9 e eu errasse, eu ia ficar sem recreio. Tinha muitas essas punições para a gente na escola, que hoje em dia, por lei, elas são proibidas. Mas na minha época não era proibida. Se eu não conseguisse fazer a tabuada, se eu tirasse uma nota ou tivesse aquele ditado oral e eu não acertasse aquelas 10 palavras, eu ficava sem recreio, era uma punição que eu tinha por eu não ter conseguido acertar. Mas hoje em dia a gente vê, será que a criança não está passando por algum problema psicológico, ela não tem um déficit de aprendizagem, que ela não conseguiu fazer aquele ditado? Tem todo um psicólogo, todo um aparato diferenciado na minha escola. No meu tempo, não, no meu tempo era castigo mesmo. E ainda mais em casa, se a gente não estudasse para as provas, a gente estudava, tá, Renan? Uma coisa que é muito diferente da minha época. Assim, eu tenho muito orgulho em dizer que, quando eu cheguei na Faculdade Federal da Paraíba para fazer serviço social, só tinha 2 negras, eu e outra paraibana. O restante era todo mundo de outros estados. Eu dizia, estou na Paraíba, só tem gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, estudando lá na Federal. Que perguntava, o povo só tinha estudado no Objetivo, escola tal, escola tal, escola tal. Nós que éramos da rede pública, a gente não consegue entrar numa universidade federal. Quem consegue entrar são os filhos de rico. A gente não consegue. Eu vinha lá da Caatinga do Nordeste, eu fui a 3ª colocada no estado da Paraíba,
no curso de serviço social, mas eu passei um ano me preparando. Eu parei assim, eu queria fazer faculdade, então eu tinha que focar naquilo. É a mesma coisa de hoje. Você quer entrar na USP, você quer entrar na Faculdade do Estado, na Unesp, foca, estuda. Não é porque você vem de uma escola pública que você não consegue, não. Eu passei um concurso para assistente social aqui na cidade de São Paulo, na época da Marta Suplicy. O concurso perdeu a validade e nós não fomos chamados, sabe? Então, a gente tem que ter foco. Não importa se eu estudei na escola pública, eu tenho o mesmo potencial, eu tenho a mesma capacidade de qualquer aluno da escola particular. Eu vou estudar, eu tenho um foco, eu quero e eu vou ser. E não só no estudo, é em tudo na sua vida. Você tem que ter aquela coisa, eu quero, eu vou e eu vou conseguir. E focar para aquilo. E vem muita dificuldade, porque nós somos pobres. Então, as coisas para nós são muito difíceis. Nós não temos acesso a tudo, sabe? Nós não temos acesso a tudo. Então, assim, o que eu falo para os meus filhos, eu falo para você. Falo para todos os alunos que estão aí, gente, estuda. Só através da educação é que você vai conseguir ser um cidadão de bem, um cidadão que vai lutar pelos seus direitos. A educação, ela é a porta para tudo, certo? E quando vocês falam, a professora falou que os alunos das ocupações, eles fazem porque os alunos têm uma certa, não que eles sejam diferentes de vocês, é que a vivência deles aí já é uma vivência de luta, já é uma vivência dessa coisa de estar se politizando. É isso, gente, muito bom, muito obrigada. Ricardo está aqui, ó, ladinha. Foi bom, hein, gente? Tá vendo? Né? Valeu a gente remarcar, foi importante essa conversa aqui. Né, Maria? Temos só agradecimentos, Conceição, Júlia, muito obrigada, que a fala que vocês trouxeram, muito especial, muito preciosa, como eu disse, vocês trouxeram várias coisas extremamente importantes, e não sei se é o universo que conspira, mas são coisas que a gente vem trazendo ao longo dessas semanas, e vocês, assim, só agregaram lindamente. Eu não tenho nem palavras para agradecer. E vocês estão sempre convidadas para ir para a escola, para propor rodas de conversa agora, né? Que a gente consegue fazer presencial. Muita satisfação, muita gratidão por ter compartilhado a tarde com vocês, que são duas mulheres de luta, mulheres da resistência, mulheres de fibra. Isso é muito importante para a gente, para construir esse coletivo de luta. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E podem contar com a gente como parceiros, uma parceria. Que bom. Sim. Serão sempre muito bem-vindas, como mães, como professora, como tudo, assistente social, tudo. Ai, que bom, Monique. Tem uma sala aí com o nome Camila, que eu tô vendo um monte de adolescentes, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu amo assistir Netflix. Amo de verdade. Então, quem puder, quem acessa aí Netflix, tem várias séries maravilhosas. Adoro série. Tem uma série que tem uma série nova, que ainda estou esperando até sair outro episódio, porque eu gosto muito, que é Pra Sempre Bruxas, que ali é uma série que vem falando, ó, para você ver, a série é Pra Sempre Bruxas e vem falando sobre a escravidão. Então, assim, são séries que traz histórias, traz políticas, histórias que a gente vive hoje no dia a dia. E aí vem falando ela é uma bruxa, ela é escrava, uma bruxa negra, entendeu? Se casou com um plebeu branco, e ele tratava ela como negra, e aí ela vem para o futuro. Então, mostra muita realidade no dia a dia. Então, são várias séries. Tem um outro documentário também, A Culpa é Sua, é um documentário também da Netflix, muito bom também, que a gente abrange tudo. Criança, adolescente, saúde, educação, pais e mães, que eu falo que a responsabilidade não é do Estado. A responsabilidade da criança não é do professor, não é da secretaria. Dentro da escola, sim. Fora da escola, a responsabilidade é do
pai e da mãe. E às vezes a gente tira isso, né? Essa responsabilidade, joga para a rede e deixa lá. Então tem várias séries fantásticas no Netflix. Então, indico vocês aí, viu, adolescentes? Tivemos até dicas culturais. Falei que esse sextou foi muito diferente. Muito obrigada mais uma vez, meninas, Ricardo, Meire, Camila, os alunos, alunas, alunos que estão na escola. Bom final de semana, bom feriado, juízo, se cuidem. Gratidão por tudo e a gente se vê quarta-feira na escola. E vocês, quando quiserem aparecer, quando quiserem propor uma roda, uma fala, serão sempre muito bem-vindas. Muito obrigada, Conceição. Muito obrigada, Júlia. Obrigada. Bom. A gente fica faz tempo.